Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha então, resolvendo questões da IBFC para o concurso da IBCER. Agora, vem comigo. De acordo com o texto e com a gramática normativa da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. As expressões em destaque no trecho a seguir: estar familiarizado com a tecnologia da informação é tão necessário quanto foi no passado. Vou destacar ali que não apareceu o destaque, é tão e quanto, tá? Foi no passado. São classificadas como locução conjuntiva e têm sentido comparativo. Depois eu faço. A expressão destacada no trecho a seguir, a entrada e saída de dados que, destaquei ali, recebemos do ambiente, é classificada como conjunção integrante. Está perguntando se aquele que é uma conjunção integrante. Depois, a expressão destacada no trecho a seguir, aconselho que, destaquei, que toda pessoa tenha pelo menos 3 contas, é classificada como pronome relativo. Então, no fundo, a questão ali da IBFC está perguntando para nós, do IBFC, o que é tão quanto, o que é o que é o que de novo. Vem comigo. Nós temos na língua portuguesa os chamados nexos comparativos. E nós temos os nexos comparativos que formam uma locução conjuntiva. Professor, qual é a diferença entre uma conjunção e uma locução conjuntiva? Uma conjunção é quando eu represento por uma palavra só. Por exemplo, quando é uma conjunção temporal, uma palavra só. Uma locução conjuntiva é quando 2 ou mais palavras representam uma conjunção. Por exemplo, quando eu falo assim que ou logo que. Aí são locuções conjuntivas, porque são 2 palavras. 2 ou mais, à medida que, 3 palavras, ainda é locução conjuntiva. Entendeu a diferença? Conjunção, uma palavra só. Por exemplo, caso. Locução conjuntiva, 2 ou mais palavras. Por exemplo, contanto que ou a menos que. É isso aí. Então, vamos falar dos nexos comparativos. Algumas locuções conjuntivas. Nós temos, por exemplo, tal qual. Ele é comparativo em forma de locução conjuntiva, porque são 2 palavras. Nós temos aqui, ó, o tão, ou ainda o tanto, 3 pontinhos, como, ou ainda quanto. E aqui é interessante porque pode ser tão como ou tão quanto. Pode ser tanto como ou tanto quanto. Também como locução comparativa, eu tenho o mais ou ainda o menos, 3 pontinhos do que. Também é uma locução conjuntiva comparativa. Observação, aqui nessa sequência, o do, ele é sempre opcional. Então, eu posso falar que Luiz é mais estudioso do que Miguel, ou simplesmente Luiz é mais estudioso que Miguel. Então, aqui são nexos comparativos em, olha só, a forma de locuções conjuntivas. Então, a primeira diz assim para nós, ó, as expressões em destaque no trecho a seguir, estar familiarizado com a tecnologia da informação é tão necessário quanto, de fato, é sim uma locução conjuntiva com sentido comparativo. Correta a primeira. Depois as duas próximas afirmações fazem o joguinho com o que. O que é? Só para relembrar. Na língua portuguesa, nós temos várias classificações do que, mas existem 2 principais. Quais são? A primeira delas é o pronome relativo. Como que eu vou saber, professor, que o que é um pronome relativo? Teoricamente é simples. O que será um pronome relativo quando for equivalente a o qual, os quais, a qual ou ainda as quais. Então, ele é um pronome relativo quando for equivalente a o qual, os quais, a qual, as quais. Sempre que ele for um pronome relativo, eu tenho de saber que ele retoma. Pronome relativo retoma. Ou, às vezes, aparece na prova, substitui. É pronome relativo? Ele retoma ou ele substitui. E ele
também introduz oração subordinada adjetiva. Claro que depois não é o momento agora, mas em outras questões, nós temos de saber se a oração subordinada adjetiva é restritiva ou explicativa. Então aqui estão as características do pronome relativo. Agora, o que também poderá ser uma conjunção integrante? Então, ele poderá funcionar como uma conjunção integrante. O que ocorre aqui, professor? Seguinte, quando for uma conjunção integrante, primeiro, ele é diferente de o qual? Eu não consigo trocá-lo. Quando for uma conjunção integrante, ele não retoma, ele não substitui. Então, não retoma, não substitui. Quando for uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. E aí um detalhe. Como que eu vou ter certeza de que o que é uma conjunção integrante? Da seguinte forma. Toda oração substantiva que ele introduz, a oração subordinada substantiva que ele introduz, nós vamos trocar por isso, ou ainda disso, ou ainda nisso. Então, quando eu trocar por isso, disso ou nisso, eu tenho certeza de que é uma oração subordinada substantiva. Então, vamos agora à questão. Olha só, afirmação número 2. A expressão destacada no trecho a seguir, a entrada e saída de dados que recebemos do ambiente, é classificada como conjunção integrante. Vamos lá? A entrada e saída de dados, os quais. Então, no momento em que eu troquei por os quais, opa, passei tudo ali, deixa eu voltar. Significa que aquele que ali está, ele é um pronome relativo. Então, o que ali é pronome relativo. Então, está errada, porque diz que era conjunção integrante. Errada a número 2. Depois, a expressão destacada no trecho a seguir, aconselho que toda pessoa tenha pelo menos 3 contas. Ó, aconselho que toda pessoa tenha pelo menos 3 contas, aconselho isso. Toda a oração que ele introduz, eu troco por isso. O que significa? Significa que o que aqui é uma conjunção integrante. Certo? Conjunção integrante. Então, está errado, eles trocaram ali, né? Portanto, apenas a 1 está correta. Vamos lá. De acordo com a norma, com o texto e com a gramática normativa, né, da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo. Apenas a afirmativa 3 está correta? Não, só 1. Apenas as afirmativas 1 e 3? Não. Apenas as afirmativas 2 e 3? Não. Apenas a afirmativa 1? É isso aí. Apenas a 1 está correta. Então, finalizamos aqui mais uma aulinha. Lembrando sempre, faça a inscrição no nosso curso de concordância verbal aí na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima aula.